Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Oswaldo Dias e você está no canal Política Pra Quê, Cara Pálida. Bom, hoje vamos falar sobre as 5 principais causas da desigualdade social, o desequilíbrio das condições de vida, né, entre o cidadão ou os cidadãos de um país, que é definida basicamente por características ou por duas características que são as diferenças econômicas e também o acesso aos direitos básicos entre as classes sociais. E para começar com a número 1, vamos à má distribuição de renda. Ou seja, a má distribuição de renda é a maior causadora da desigualdade social de um país. Sim, porque a má distribuição de renda, quando acontece, existe ali um desequilíbrio entre a população de alta renda e a população mais pobre. Então, na má distribuição de renda, nós vamos encontrar o quê? Um pequeno número de pessoas ou de famílias com uma alta concentração de renda, ou seja, a riqueza. Já a maior parte da população vive com renda inferior, muitas vezes são ou é insuficiente para a sua sobrevivência básica, ou seja, para a manutenção daquela família. Então, a má distribuição de renda, ela dá origem a um problema conhecido como concentração de renda. E o Brasil é um grande concentrador de rendas. Você sabe muito bem que a riqueza deste país está em poucas mãos, ou seja, poucas famílias é que detêm a riqueza deste país, enquanto que a maioria, né, vive à mercê apenas do suor do seu próprio rosto. Então, essa concentração de renda é justamente a concentração na boa parte da renda na mão de poucas pessoas, de um grupo social. Como consequência disso, né, a parte restante da renda é dividida entre as demais classes sociais. E aí fica muito difícil. 2. Falta de acesso à educação de qualidade. Bom, aí é uma outra questão. Bom, o baixo nível educacional de um país também é uma das causas da desigualdade social, porque a baixa qualidade do ensino tem como consequência a formação profissional técnica. Como o resultado disso, são os cidadãos, né, não se tornam bem preparados ou para concorrer, né, e assumir assim postos de trabalho quando eles existem, né? Sabemos que o número de desempregados em nosso país hoje é muito grande. Então, a dificuldade de acesso à educação de qualidade, ela se manifesta de várias maneiras. Por exemplo, vagas nas escolas, né, o ensino de baixa qualidade oferecido, políticas públicas educacionais, conservação das escolas, a questão do transporte público também para o aluno e também a segurança, né, e a manutenção do espaço da escola e também a segurança no ambiente escolar. Então, assim, entre os países com ampla desigualdade social, a educação, para você perceber isso e entender que ela deveria estar entre as prioridades governamentais, né? Pois ela ajuda a reduzir os índices de desigualdade através da inclusão social. No Brasil é ao contrário, ou seja, não existe esta preocupação, esta prioridade à educação, o investimento em educação para que você tenha um país desenvolvido e para que você tenha um número maior de pessoas aí saindo, né, da linha da pobreza. Tá? Então falta isso ao Brasil, investimentos de fato em quem de fato precisa, tá? A classe trabalhadora. 3. Investimentos governamentais são insuficientes, ou seja, os governos, né, pouco faz investimentos nessa área. Então, assim, a falta de investimentos governamentais é uma outra causa da desigualdade ou de desigualdades sociais, porque faz parte das obrigações de um bom governo fazer o que? Investimentos adequados e suficientes nas áreas que permitem aos cidadãos de bem ou não o acesso, né, a direitos que são garantidos por lei a todos, né, sem distinção. Então, são alguns desses direitos: acesso, por exemplo, acesso ao serviço de saúde, educação básica, formação para o trabalho, moradia e segurança pública. E também sofrem, né, esses direitos a falta de investimento, como também cultura, lazer, políticas públicas e assistência social, que padecem da falta de investimento. Então, dessa mesma forma, né, o planejamento de um governo também deve acertar, né, na sua decisão sobre quais políticas públicas devem ter prioridade de financiamento para assim garantir, então, né, o acesso de toda a população a esses direitos citados
acima e que nós sabemos muito bem ainda padece, ou seja, principalmente em época de pandemia, a questão da falta de investimento em saúde pública, onde nós vemos cada vez mais um número de pessoas que morrem em virtude da não preocupação da União em zelar pela saúde daqueles que mais precisam, a classe trabalhadora. Quarto, a dificuldade de acesso aos serviços básicos. Novamente, volto a falar que é uma outra geradora, né, da desigualdade social, que é a dificuldade ao acesso a serviços que deveriam, não, que devem ser garantidos, já que a lei diz que são garantidos a todos os habitantes de um país, né? Exemplos: acessos básicos à alimentação, moradia, a gente vê pessoas aí que são escorraçadas de áreas que foram ocupadas, educação, já citada anteriormente, saúde, acabei de falar, a falta de preocupação do governo para com a saúde pública, segurança, mata-se um preto e deixam dois amarrados para o dia seguinte, e oportunidades de trabalho. Quantos postos de trabalho foram criados ao longo dos anos neste país? Hoje nós temos milhões de desempregados, então a criação de oportunidades de trabalho. Então isso faz com que o país, né, deixe de ser um país desigual, mas nosso país ainda é muito desigual. É bastante comum que a realidade, né, seja de serviços públicos oferecidos pelos governos aos cidadãos. Elas são insuficientes, ou seja, são insuficientes para atender a demanda da população. Tá? Então, e quem possui renda suficiente tem acesso, né, aos serviços de forma privada. Já aqueles que não têm ficam à mercê do olhar de um governo, seja ele municipal, estadual ou federal. Então, assim que não possui condições financeiras de pagar por serviços privados, tem mais dificuldade de acessar estes direitos, caso não sejam oferecidos pelos governos, ou sejam fornecidos com má qualidade. E nós sabemos muito bem disso em todas as questões, seja na saúde, na educação, na segurança, na cultura, na política pública, nas políticas públicas, né, os serviços são ineficientes nesse aspecto, não por falta ou competência de quem trabalha ali, mas por falta do governo de não investir. Quinto, má administração de recursos públicos. Sim, os recursos públicos, a má administração desses recursos, o mau uso do dinheiro público pode ocorrer aqui pela tomada de decisões erradas que levam ao desperdício de verbas públicas e ao investimento em projetos, compras, políticas e obras que não são prioritárias e o governo acaba deixando de investir em área prioritária e acaba fazendo coisas erradas. Então deve-se saber-se que a existência de casos de corrupção, lavagem de dinheiro também são fatores que agravam a situação. Então, neste caso, é comum que o dinheiro, né, desviado em esquemas políticos deveria ser, né, utilizado para garantir direitos da população e para o financiamento de serviços essenciais à educação trabalhadora deste país chamado Brasil. Pois bem, no vídeo de hoje eu falei sobre 5 itens a respeito da desigualdade social do nosso país, Brasil. Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal, deixa o like aqui embaixo e compartilhe este vídeo com toda a rede que você tem aí de amigos, tá bom? Espalhe pela internet as boas novas. É isso, eu fico por aqui e desde já eu agradeço e até o próximo vídeo. Falou!